Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Nós já estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, sexta-feira 13. Para os supersticiosos, boa sorte. No meu caso não tenho nada disso. Pode ser dia sexta 13, quinta 12, sábado 14, para mim vai dar a mesma coisa. Bom, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Lembrando, nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. E eu já tinha feito até um vídeo, mas teve alguns assuntos que eu queria falar e acabei esquecendo. Por que esqueci? Porque eu não faço um roteiro, né? Eu não tenho um roteiro. Tudo que eu faço no vídeo eu faço de cabeça, das minhas ideias, as minhas análises, as minhas considerações. E às vezes muito assunto que eu quero falar eu acabo não falando por conta disso. E aí, também por conta dessa minha desorganização, o canal deixa de produzir melhor conteúdo. Mas, cara, cada um tem as suas dificuldades e eu tenho as minhas. Então, vamos lá. O primeiro assunto que eu vou falar é sobre o treinador. Treinador Arthur Jorge. Eu já falei sobre isso em vídeos passados. Eu argumentaria com o Arthur Jorge a possibilidade de fazer um contrato maior. E aí eu já vi, isso já é matéria em todos os canais da mídia botafoguense independente, da mídia tradicional, que o técnico Arthur Jorge quer uma valorização, o que é muito justo. Muito justo. Cara, não tem o que discutir com relação a isso. A questão é, você pode pagar ou não pode pagar? Então, acabou. Eu faria um contrato. Ele quer aí uma valorização, e eu pesquisei rapidamente, me parece que o Abel Ferreira parece que ganha aí 500 mil euros, né? É questão de 3 milhões de reais. Dá 3 milhões de reais o salário do Abel Ferreira no Palmeiras. O Arthur Jorge já sabe que o técnico Luiz Castro e o técnico Bruno Lage, quando foram contratados, já vieram com um salário maior. Porém, logicamente, temos que entender o seguinte: o técnico Luiz Castro já era um técnico conhecido, assim como também o Bruno Lage. E o Arthur Jorge, ele só teve experiência no Braga. É o primeiro clube dele, é o único clube dele como treinador, praticamente, né, da equipe profissional. E aí ele foi contratado pelo Botafogo e com um salário, logicamente, reduzido, né? Reduzido em comparação a esses outros técnicos. Lembrando que o técnico, o Luiz Castro, ele já havia sido campeão nos Emirados Árabes, lá pro lado da Arábia. Ele já tinha sido técnico de outros clubes da Europa. Então, é diferente. O Bruno Lage é a mesma coisa, já tinha sido técnico na Premier League, já tinha sido técnico em outros clubes de maior porte lá na Europa, então vieram com um status também maior. E no caso do Arthur Jorge, não. Mas eu faria para ele com certeza um salário equivalente ao salário do Abel. Por que isso? Cara, porque você vê o seguinte, o Abel chegou no Palmeiras em 2020. E de 2020 para cá ele já conquistou muitos títulos. Muitos títulos. Por que conquistou muitos títulos? Porque o que fortalece o trabalho é a sequência. O que fortalece o trabalho é a sequência. Então, dando sequência ao trabalho, você vê que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ela dá tudo para manter o Abel no clube. É lógico que chega um momento que você não tem condições financeiras para isso. Mas enquanto ela puder, ela vai manter o Abel ali. E o Botafogo tem que fazer o mesmo com o Arthur Jorge. Chega lá, meu irmão, contratinho aqui, 5 anos, 3 milhões por mês, e nós vamos tocar em frente e nós vamos tocar o nosso projeto. Eu, inclusive, fiz uma comparação, inclusive com o trabalho do Alex Ferguson e do Arsène Wenger. Um no Manchester United e outro no Arsenal. Cara, trabalhos de longa duração. O Guardiola no Manchester City, o Ancelotti no Real Madrid e assim por diante. O Arteta agora no Arsenal. Então tem que ser feito dessa forma. Paga
mantém e já vai fazendo lá a programação. Cara, vamos fazer um contrato aí, vamos subir a tua multa rescisória. Lógico que chegar alguém que paga aquela multa rescisória e o técnico queira ir embora, não tem como segurar. Bom, mas não podendo ser o Arthur Jorge, cara, eu iria de volta no Luiz Castro. Porque se você oferecer ali 2,5 milhões para o Luiz Castro, dentro dos padrões que ele já foi técnico do Botafogo ali, eu acho que ele viria. 2 milhões a 3 milhões ele viria. Parece que ele pediu 4 para o Santos, né? Para 4 e fez exigências. Eu acho que para o Botafogo, onde ele já conhece, eu acho que ele não faria tantas exigências assim. Bom, então, não tendo o Arthur Jorge, eu voltaria com o Luiz Castro. Sem mimimi, cara. Sem mimimi, não vem com essa conversa. Cara, você tem que ser torcedor, você tem que ser maduro, você tem que parar de besteira, tá? Tem que parar de besteira. Ah, não aceito, não aceito. Deixa de bobeira. É trabalho profissional. Bom, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é o elenco. Você lembra também, lá no passado eu já falava do pessoal da primeira leva, né? Aquele pessoal da primeira leva que complementou com o segundo ano da SAF 2023, onde nós tivemos todos aqueles problemas. E aí eu falava, cara, esses jogadores têm que passar. E aí parece que todos eles já estão saindo. Agora o Botafogo vai ter aí o Eduardo já não vai ficar, o Marçal não vai ficar, Tietchan não vai ficar, Romero, Pablo, Rafael sendo aí aposentado, o Adrielson voltando ao Lyon, o PK que vai voltar, mas eu acredito que possa ser uma boa moeda de troca, e aí tem também o Carlos Alberto. O Carlos Alberto eu gosto muito dele, mas não é nível para o Botafogo. Entenda o que eu estou falando, que eu falei com meu filho. Eu fiz a seguinte comparação. Como tem que ser montado o elenco do Botafogo? E aí eu dei exemplo do Flamengo e do Palmeiras. Fiz desses dois exemplos, apenas como exemplo. Não estou aqui falando de mulambo, nem falando de porquinho. Só estou dando exemplo. Um exemplo. O Flamengo, Bruno Henrique. O Bruno Henrique é reserva no Flamengo. Ou o Michael é o reserva do Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique é a reserva do Michael. Você pega o Bruno Henrique. O Bruno Henrique seria titular no Corinthians? Seria. O Bruno Henrique seria titular no Atlético Mineiro? Seria. O Bruno Henrique seria titular no Grêmio? Seria. O Bruno Henrique seria titular no São Paulo? Seria. O Bruno Henrique seria titular no Santos? Seria. O Bruno Henrique seria titular no Internacional? Seria. Então, é isso aí. O nosso reserva, o reserva no Botafogo tem que ser titular em qualquer outro time. Então, aí nós vamos ter o elenco que nós queremos, que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero que o reserva do Botafogo seja titular em qualquer time. Então, por exemplo, Tietchan. Tietchan seria titular no Flamengo? Não. Tietchan seria titular no Palmeiras? Não. Então, deu para você entender isso, o que eu estou te falando? É isso que eu quero que você entenda. O nosso reserva tem que ser titular em qualquer time. Então, o nosso elenco precisa ali trocar pelo menos 14 a 17 jogadores. Foi o que eu falei em vídeos passados. Então, o nosso elenco tem que ser reformulado desta forma. Nós vamos receber de volta o Newton. Nós vamos receber de volta, como eu falei, o PK. Parece que o Segovinha já tem que dar destino para ele. Né? O Diego Hernandes, eu não sei se ele já foi vendido lá para o time do México, mas tem que dar destino para ele. Então, alguns jogadores, o Carlos Alberto tem que dar destino a esses jogadores. Por quê? Porque o nosso patamar tem que ser dessa forma. Então, dentro da questão do elenco, nós vamos fazer essa consideração. Aí, o outro assunto que eu queria falar para vocês é a indicação do canal. Correto? A indicação do canal. Embora eu não tenha seguido esse padrão, mas eu selecionei alguns jogadores que poderiam ser interessantes ao Botafogo. Quais os jogadores que eu coloquei? Canóbio. Primeiro eu vou começar pelo Atlético Paranaense, que eu pesquisei no momento Atlético Paranaense e Bragantino. O Canóbio. Mas parece que o Canóbio já vai para o Milan. O Zapelli. É um jogador que ali na reserva, no lugar ali do Romero, você tira o Romero, você bota ali o Zapelli para reserva, não para titular. Porque também você vai perder o Eduardo. Então você tem o Zapelli. Você tem ali o Luan Patrick, é um zagueiro, você já começa a construir um zagueiro pelo lado direito e depois você vai buscar um zagueiro pelo lado esquerdo. Correto? Que você precisa, porque nós temos o Bastos, o Barbosa, nós temos o Alter,
o Walter dentro de um padrão estabelecido pelo Arthur Jorge, já um padrão, porque o primeiro momento do Arthur Jorge foi consertar toda a merda que foi feita lá para trás. Então, agora, criando-se um padrão, o Walter vai ser um bom reforço ali, vai ter minutagem. Então você tem o Luan Patrick, que é um jogador novo, tem 22 anos. O Esquivel, aí esse sim, esse eu contrataria porque nós já vamos ter uma negociação possível com o Cuiabano. Então o Esquivel é um jogador inclusive de seleção de base da Argentina. O Esquivel é um lateral muito bom, muito competente. Apoia bem e defende bem. Melhor do que o Hugo, que é outro que também pode dar sequência a uma possível negociação, e depois você vai entender o que eu vou falar. E o outro é o João Cruz, 18 anos, é um volante. João Cruz, pela idade, volante, já jogou a Série A, jogou toda a Série A desse ano, já está habituado ao padrão do Campeonato Brasileiro e das competições internacionais, porque o Atlético Paranaense, até o momento que ele começou a cair, ele era o melhor, fez a melhor campanha da Sul-Americana, depois começou a cair. Então esses eu pesquisei. Do Bragantino, o Juninho Capixaba, lateral esquerdo, o Luan Cândido, que também é lateral esquerdo, porém mais novo do que o Juninho Capixaba, o Matheus Fernandes, se você quer um volante ali que tenha também um pouco de experiência, que já foi inclusive do Botafogo, o Matheus Fernandes, é um bom jogador, tá ali, entendeu? Cresceu muito, pegou muita experiência. O outro é o Vitinho, é um ponta, joga pelas duas pontas, um cara muito competente, faz gol, é um jogador que faz gol, poderia ser ali uma opção. E o Thiago Borbas, é um centroavante, que é novo também, tem 22 anos, praticamente a idade ali do Igor Jesus. Num time melhor, mais encaixado, com um ambiente mais qualificado, pode ser uma boa opção. Logicamente, se você puder trazer um Rondon da vida, eu falava muito do Rondon antigamente, eu gostava muito, eu vi jogos dele, da seleção venezuelana, já de 2 a 3 anos para trás, quando ele era mais novo até. Mas você viu aí, ele no último minuto lá, ele acompanhou o contra-ataque que fechou o gol, né? Com o gol dele, o contra-ataque do Pachuca. E o Rondon acompanhando com uma boa participação, com uma boa velocidade, ele fez ali o gol. Então, eu gostaria muito que fosse o Rondon, titularíssimo da seleção venezuelana. É um jogador que tem 35 anos, mas você tem o Tiquinho com 32, que não está tendo tanta velocidade assim, que não tem tanta velocidade assim, não tem tanto vigor físico. Você tem o Ener Valencia no Internacional, que também tem 35 anos. Então, tem um punch, né? Uma potência. Então, esses jogadores eu pesquisei. Aí, veio uma mensagem que meu filho me mandou e que eu queria compartilhar. E eu fiz no outro vídeo, que eu já tinha feito, agora eu estou refazendo, eu tinha esquecido dos nomes. Eu lembrava do Claudinho e do Wendel, né? O Claudinho e o Wendel, que estão no Zenit. Mas tem também o Arthur. Não sei se vocês se lembram, ele era do Bragantino, foi para o Palmeiras e foi vendido para o Zenit. Então tem o Arthur, são 3 jogadores que estão no Zenit, que por conta do campeonato russo, apesar de pagar bem, não ter visibilidade nenhuma, cara, o ideal é jogar no Botafogo. Vou explicar por quê. Cara, o cara tá lá no Zenit da Rússia, já tá com 25, 26 anos, ninguém mais contrata na Europa jogador assim. Ninguém mais contrata, cara. Então o destino desse cara ou é ficar lá ganhando dinheiro, ou ficar lá ganhando dinheiro. Não tem outra opção. Ele não vai pro Milan, ele não vai pro Arsenal, ele não vai pro Manchester City, ele não vai para lugar nenhum, vai viver, vai morrer lá na Rússia. Entendeu? No máximo que ele vai é para um Mônaco na França. Não vai para mais lugar nenhum. Então o ideal qual é? Cara, vem pro Botafogo, ganha nova visibilidade, ganha novas oportunidades, vem para uma praça aonde está sendo muito bem aceita como vitrine. E depois, cara, vai para a Arábia. Lugar de ganhar dinheiro é na Arábia. Aí tu vai para lá. Vem para cá,
ganha ali alguns campeonatos a mais, ajuda o Botafogo a ganhar mais torneios, mais campeonatos, mais visibilidade internacional e depois vai para a Arábia, cara. O John Textor, ele não faz questão também de prender jogador. Por quê? O objetivo do John Textor é ser campeão e vender, ser campeão e vender e contratar. Então, cara, esses 3 nomes, a princípio, que estão no futebol russo, seriam boas opções. Tem outros jogadores também no futebol russo que eu vou pesquisar rapidamente. E outro é o futebol ucraniano, cara, porque por conta da guerra, cara, jogador lá do Shakhtar Donetsk, os times lá, Dinamo de Zagreb, lá da Ucrânia, Dinamo de Moscou, tem time lá pra caramba pra você procurar jogador brasileiro pra repatriar pra cá. E até jogadores de nível assim, tipo assim, aquele francês que tá lá esquecido, né? Aquele português, aquele argentino, uruguaio, entendeu? Dentro desse nível você pode trazer pro Brasil, que ele vai estar numa prateleira excelente. Cara, o melhor caminho para um jogador brasileiro que queira ganhar títulos e depois ganhar dinheiro, porque eu conheço, eu converso, então o jogador, ele tem 3 sonhos. O primeiro, jogar na Europa ou jogando no grande mercado. Qual é a questão da Europa, cara? É dinheiro. Então hoje você abre outro mercado, que é o mercado dos Emirados Árabes, lá dos países árabes. Né? Você tem lá vários locais que você pode jogar. Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, tem tudo lá para tu ganhar dinheiro. O segundo é jogar na seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo. Cara, se você não vai jogar na seleção brasileira, você não vai jogar uma Copa do Mundo, o único objetivo que você tem é ganhar dinheiro. Então você vem pro Botafogo, ganha visibilidade e vai ganhar dinheiro lá na Arábia, nos países árabes. É isso que você tem que fazer, cara. É o melhor caminho para você, jogador brasileiro. E não tô falando só no Botafogo, não. Em qualquer clube do Brasil. O futebol brasileiro hoje é a melhor vitrine para você ganhar dinheiro. Se você tá lá no Zenit da Rússia, se você tá lá no Dinamo de Zagreb lá da Ucrânia, se tu tá lá no time lá da Tchecoslováquia lá na Tchecoslováquia não existe mais, né? Da República Tcheca. Se tu tá lá aquele time, aquela Croácia, tu tá nesses mercados aí, cara, tu não vai sair para lugar nenhum. Vem pro Brasil, joga, se recupera e vai ganhar dinheiro lá nos países árabes. Então é isso aí. Um grande abraço. Meu nome é Celcinho, o nome do canal é Botafogo Sem Mimimi. Saudações alvinegras.